Olá pessoal, uma boa tarde para vocês. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vocês estão conseguindo compreender os assuntos? Eu quero dizer para vocês, pessoal, que qualquer dúvida me mandem mensagem no WhatsApp. Eu entendo, pelo que eu estou entendendo, ninguém está tendo dúvida, né? Ninguém está me procurando, ninguém está mandando mensagem. Mas o WhatsApp está disponível, tá bom? Aí sempre nas aulas eu deixo aí no último slide. Se você tiver dúvida, se você quiser fazer uma pergunta, se você quiser saber algo sobre os assuntos, sobre as nossas aulas, manda mensagem para mim, tá bom? Não precisa se preocupar quanto a isso, não precisa ter vergonha, não precisa achar que está incomodando, tá bom? Manda mensagem para poder a gente ajudar vocês, tá legal? A nossa prova já está bem aí assim, está próxima e eu quero que vocês tirem uma nota boa, tá bom? Para que vocês alcancem a aprovação de vocês, mas só vai ser possível se vocês participarem, se dedicarem, perguntarem e desejarem aprender mesmo, tá bom, pessoal? Mas vamos lá, hoje a gente vai falar sobre média, mediana e moda. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre polígonos e a gente falou na última aula sobre probabilidade e estatística. Então a gente vai continuar falando sobre média, mediana e moda, tá bom? Vamos lá. Medidas de tendências centrais: média, mediana e moda. Objetivos: entender como se dá a distribuição de dados em uma amostra e como obter informações importantes do universo amostral. Conhecer os conceitos das medidas de tendências centrais, média aritméticas, que a gente vê a simples e a ponderada, moda e mediana de uma amostra finita. E a gente vai aplicar esses conceitos em diversas situações do nosso cotidiano. Medidas de tendências centrais, mediana e moda. A gente vai falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Onde foi que surgiu. E a origem da palavra estatística está associada à palavra latina status, estado. Há indício de que 3.000 anos antes de Cristo já se faziam censos na Babilônia, China e Egito. Até mesmo o quarto livro do Velho Testamento faz referência a uma instrução dada a Moisés para que fizesse um levantamento dos homens de Israel que estivessem aptos para guerrear. Seus fundamentos do ponto de vista matemático foram estabelecidos no século XVII com o surgimento da teoria das probabilidades, devido a Pascal e Fermat, inicialmente aplicados ao estudo dos jogos de azar. Atualmente, pessoal, o uso de computadores modernos permite a computação e a análise de dados estatísticos em larga escala e também torna possível novos métodos antes impraticáveis. Como sabemos, a estatística é o ramo da matemática que, de modo geral, coleta, organiza, analisa e fornece informações quantitativas sobre uma determinada população ou coleção de elementos. A gente vê isso aí por meio de gráficos, tá bom? A gente vê isso aí em jornais, em vários ambientes a gente percebe aí a estatística e a probabilidade presente, tá bom? É algo que está em nosso cotidiano. E como quase sempre não é possível obter as informações sobre todos os elementos da população, então a gente vai se limitar a pesquisar uma parte dela, a gente vai chamar de amostra, ou seja, não dá para você pesquisar todas as pedras do mundo, né? Você tem uma rocha de determinada espécie, não dá para você pesquisar todas as rochas do mundo dessa espécie, então você vai pegar apenas uma rocha, um pedaço dessa rocha, e ela vai ser a tua amostra para você poder analisar e estudar todas as rochas daquele material que existem, tá bom? Então a gente sempre usa essa pequena parte do todo, que a gente chama de amostra. Assim, a amostra representa a população, no caso de você estar estudando a população, e pode ser formada de modo imparcial, sem privilegiar ou diminuir nenhum de seus componentes, de modo que as conclusões sejam imparciais e consistentes. Ainda em relação à amostra, estudaremos as variáveis, ou seja, as características da população representada pela amostra que queremos analisar.
Em uma turma de uma escola de medicina, um aluno registrou o batimento cardíaco por minuto de seus colegas, obtendo os seguintes dados. Então vamos lá, a gente vai partir da compreensão de probabilidade, de estatística e desses dados amostrais a partir dessa situação problema. Então nós temos aí uma tabela verde com os números aí dos batimentos que o camarada tirou dos seus coleguinhas, né, na turma de medicina. Nós temos aí vários batimentos aí de cada colega, tá bom? Um colega estava com batimento cardíaco de 75, outro de 90, outro de 77. Então esses foram os dados que o aluno colheu ali na sua escola de medicina quando ele resolveu aí registrar o batimento cardíaco de cada colega. Beleza. Você observa que nessa tabela os valores, alguns deles aparecem de forma repetidas, tá bom? Por exemplo, você tem aqui o 75, aí você tem esse 75 de novo, tá bom? E você tem 65 de novo, tá vendo que tá repetindo? 76, tá aqui, tá aqui, tá aqui também. Enfim, você percebe que alguns alunos tiveram o mesmo batimento cardíaco, o mesmo valor do batimento cardíaco, né? Só que aí na tabela aí, pessoal, tá de forma aleatória, tá bom? De forma meio que bagunçada, ele colocou de qualquer jeito. E fica difícil de analisar esses dados, né? Dessa forma aqui, como tá escrita. Então assim a gente vai produzir uma nova tabela, né? De acordo com as informações nessa tabela verde, a gente vai produzir uma nova tabela. E a gente vai chamar essa tabela de distribuição de frequências. Então vai ser uma tabela mais simples e de uma compreensão melhor. A frequência que a gente vai usar, né, esse termo frequência, é exatamente, pessoal, o número de vezes que o batimento de cada colega repete-se, tá bom? Por exemplo, você tem 76. Então ele mediu lá, um colega estava com 76, e outro colega estava com 76, então, e outro colega estava com 76. Então essa quantidade de vezes que se repete esse mesmo valor, a gente chama de frequência, né? A frequência com qual ele se repete, tá bom? Então desse modo podemos expressar os dados de acordo com a seguinte distribuição de frequências. Nós temos aqui, ó, uma tabela de frequências. Você percebe como melhorou? Dá até para ser visualizado melhor, dá para se compreender melhor. Ele pegou ali os valores que estavam se repetindo, colocou o valor, por exemplo, 75, aqui em cima, e colocou a quantidade de vezes que ele se repete, que é 3 vezes, e assim sucessivamente. Então a gente pode observar, por exemplo, que 5 alunos, né, eles apresentaram batimentos cardíacos de 77 por minuto. Então você percebe aqui, ó, 77 por minuto, 5 alunos, beleza? Então a frequência em que esse número se repete é 5 vezes, tá ok? Joia. Observamos ainda que a menor frequência cardíaca observada foi 75 batimentos por minuto e que a maior foi 92 batimentos por minuto, correspondente a 3 e 4 alunos respectivamente. Então, a menor frequência cardíaca observada foi 75 batimentos por minuto e a maior foi por 92 batimentos por minuto. Você está vendo aqui, ó, 75 e 92, né? É o menor número de batimentos cardíacos por minuto. Um foi 75, o outro foi 92. E a gente pode também observar que 76 batimentos por minuto foi a frequência cardíaca que apareceu mais vezes na tabela. Não é isso? Então, ó, a maior frequência cardíaca foi 70, a menor foi 75, a maior foi 92, e a que mais se repetiu foi 76. Se repetiu 9 vezes. Tá ok? Beleza. Agora a gente vai falar sobre as medidas estatísticas. A gente já viu a distribuição de frequências, a gente viu que é uma ferramenta que facilita, né, a descrição de um conjunto de dados que foi dado e tirado de forma aleatória, às vezes bagunçado, repetido várias vezes. Aí você organiza tudo em uma tabela de distribuição de frequências e fica muito mais simples, né, de se observar.
Para a gente obter uma análise mais aprofundada, a gente pode usar algumas medidas, que são exatamente as medidas que a gente tem que absorver, tem que memorizar, tem que aprender, tá bom? Então, vamos lá. Desse modo, estudaremos algumas medidas de tendência central, que de modo simplificado trazem consigo informações do comportamento geral da população ou amostra estudada. Assim a gente vai considerar, pessoal, algumas medidas estatísticas. E eu quero que vocês prestem muita atenção a elas, que é a média aritmética ponderada, a moda e a mediana. São essas quatro medidas estatísticas que a gente vai observar e vai aplicar quando a gente estudar uma determinada amostra de um conjunto de dados, de um conjunto populacional, seja lá do que for, a gente vai utilizar essas quatro medidas, tá bom? Beleza, vamos para a primeira medida, média aritmética. Você pode também chamar só de média, tá bom? Que já se entende. Então vamos ver como é que a gente calcula a média de um conjunto de dados, tá bom? A média aritmética, ou simplesmente média, é uma medida de tendência central que se comporta com o ponto de equilíbrio dos valores obtidos a partir de um conjunto de dados. Dentre todas as medidas de tendência, talvez seja a mais popular, pois desde o início de nossa vida escolar somos obrigatoriamente apresentados a ela e nos habituamos com seu cálculo, que por ser simples é bastante utilizada no cotidiano. Quando nossa amostra ou população apresentou uma distribuição de frequências aproximadamente simétrica, e não apresenta valores muito deslocados, ou seja, são valores bem próximos, isto é, valores extremamente afastados uns dos outros, a utilização para estimar informações de amostra se torna mais eficiente. Então, assim, a gente vai utilizar e vai se tornar bem eficiente quando a gente usa valores próximos, né? Ou seja, valores que estão bem próximos, parecidos, não valores muito distantes, muito deslocados, tá bom? Para que se torne eficiente. Por exemplo, você usa 1,2, 1,6, 1,8, são valores próximos. Aí você tira a média aritmética, tá bom? Mas quando apresenta valores muito deslocados, muito afastados, não se torna muito eficiente, tá bom? Deixa eu voltar aqui que eu passei sem querer. Para calcular a média aritmética de dois ou mais dados numéricos, a gente vai dividir a soma desses números pela quantidade dos números dados, tá bom? E para facilitar, a gente vai ver como é que isso se aplica numa situação problema. Se até agora você não entendeu o que é uma média aritmética, né? Pessoal, é importante vocês escrever tudo isso aí, tá bom? Para poder vocês absorver essas definições. Mas vamos lá, nós temos aqui a tabela de frequência, que a gente viu já nos slides anteriores. E aí a gente vai usar ela como exemplo para calcularmos a média, tá bom? Ou a média aritmética, que a gente pode chamar, desse conjunto de dados, tá beleza? Considerando inicialmente as frequências cardíacas que aparecerão, isto é, desconsiderando as frequências de cada uma delas. Ou seja, a gente vai utilizar, pessoal, somente o número de batimentos cardíacos por minuto, mas não a quantidade de vezes que ele se repete, tá bom? Ou seja, o número de batimentos cardíacos por minuto são 75, 76, 77, 78, 79, 80, tá aqui. Então já coloquei aqui, ó. A gente não vai colocar aqui a quantidade de vezes que se repete não, tá bom? Beleza. Então o que você faz? Você vai somar, tá bom? E vai dividir pela quantidade de vezes que nós temos esses números somados. Por exemplo, você tem esse conjunto de números 10 vezes, né? Ó, 75, 76, 77, 78. Você tem 10 valores aqui em cima. Então você soma e divide pela quantidade de vezes que você tem esses valores, que é 10 vezes, tá bom? Aí quando você somar em cima, você vai encontrar 820 e você vai dividir por 10, que é a quantidade
de valores que a gente tem somado, tá bom? Quantidade de valores que a gente soma, quantidade de valores que são dados, tá beleza? Aí vai ser igual a 82. Espero que vocês tenham compreendido isso aí. Então, de modo geral, podemos dizer que na média a frequência cardíaca dos alunos da turma foi de 82 batimentos por minuto. Isso significa dizer que se todos os batimentos fossem iguais, esse seria o valor encontrado. Então, a média é 82, ou seja, é uma média de todos os valores, tá bom? Desse conjunto de dados aí dos alunos, dos batimentos cardíacos dos alunos. Ou seja, isso quer dizer que se todos tivessem em média 82, então o resultado seria 82, seria o valor encontrado. Observe ainda que o valor da média aritmética é sempre maior ou igual que o menor valor e menor ou igual que o maior valor da lista de números. Ou seja, o valor da média está aqui, pode ser igual a 75 e está entre 92 e pode ser igual a 92, tá bom? Então tá aqui. E é verdade, né? 82 está entre 75 e entre 92, tá bom? Beleza. Agora a gente vai falar sobre a média aritmética ponderada, tá bom? Nós vimos a média aritmética, agora a média aritmética ponderada. É um pouquinho diferente, pessoal, mas a gente segue basicamente a mesma metodologia. Então, para calcular a média aritmética ponderada dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequência, a gente divide a soma desses números multiplicados pelas suas respectivas frequências, pela quantidade total dos dados, isto é, pela soma de todas as frequências. Professor, eu não entendi. Beleza. É necessário você escrever, né, a definição para que você compreenda melhor depois, mas de imediato a gente só vai entender através de uma situação problema, tá bom? Então vamos lá. Nós temos aqui a mesma tabela de frequência, com os mesmos valores que a gente já viu, tá bom? E qual será a média ponderada? Pessoal, a média ponderada ela vai ser dada da seguinte forma. Você vai multiplicar o número do batimento pela quantidade de vezes que ele se repete, ou seja, a frequência. Aí você vai multiplicar e depois somar com o próximo, tá bom? Aí 76 vezes 9, aí você soma mais 77 vezes 7, vezes 5. Aí você soma mais 78 vezes 7, aí você soma mais, aí você soma. Aí fica mais 79 vezes 2, e assim sucessivamente. Então tá aqui, ó. 76 vezes 3, que é isso aqui. Somado mais 76 vezes 9, que é isso aqui. Mais 70 e assim sucessivamente, né? E aí você vai dividir pela soma da frequência, tá bom? Pela soma da frequência. Aqui, ó, você vai somar a frequência e vai dividir. Quando você fazer o cálculo aqui, você vai ter que o resultado acima é 3.922 dividido por 48 e que vai dar um resultado que é aproximado a 81,7. Nesse sinalzinho assim, significa aproximado, tá bom? Então, pessoal, tem essa mudança aí, que você vai multiplicar o número do batimento vezes a frequência e depois vai somar pelo próximo número de batimento vezes a frequência, depois vai somar e dividir pela soma das frequências, tá ok? Então é simples, não é tão difícil não. Aí você percebe que esse valor representa melhor os valores encontrados, pode dar a devida contribuição de todos os valores de batimentos cardíacos presentes na tabela. Agora a gente vai falar sobre a moda. E a moda, por definição, pessoal, é simplesmente o valor que aparece o maior número de vezes, tá bom? Isso é moda. É o valor que aparece mais vezes, tá bom? Na tabela de frequência, por exemplo.
Em amostras grandes ou com valores muito repetidos, há casos em que a moda não é única. Situações em que dois ou mais valores amostrais tenham ocorrido com a mesma frequência e esta quantidade de ocorrência seja máxima. Assim, dependendo de cada caso, podemos ter distribuições monomodais ou simplesmente modais, bimodais ou trimodais ou ainda multimodais. Pode acontecer ainda o caso em que todos os valores amostrais tenham apresentado o mesmo número de ocorrências, significando que nesse caso não há moda, pois nenhum valor se destacou, configurando a sua distribuição amodal. Professor, eu não entendi nada que o senhor falou aí. Pessoal, escrevam aí essas definições, essa explicação, e agora a gente vai entender na prática, tá bom? Vamos lá. Nós temos aqui uma frequência. E se eu te perguntar aqui nessa tabela de frequência, qual é o valor da moda? Pessoal, você vai observar que o valor da moda é 76. Por quê? Porque 76 é o número de batimentos cardíacos que ocorre com mais frequência, tá bom? Com mais frequência. Então, deixa eu voltar bem aqui assim. Beleza. Ou seja, 76 é o número de batimentos cardíacos que aparece com maior frequência, ou seja, aparece 9 vezes. Então não tem outro aqui, ó, que aparece com tanta frequência, ou seja, ele é o número mais expressivo, que mais se destaca, por isso ele é a moda, é o maior valor, é simples, tá bom? Então 76 é a moda dessa amostra de dados estatísticos. Então, quando a gente te perguntar qual é o valor da moda do nosso conjunto de dados estatísticos, da nossa amostra, dos nossos valores, a moda é o maior número, a maior expressão. Nesse caso aqui é 76, porque aparece 9 vezes. Tá bom? Beleza. Espero que vocês tenham compreendido. É bom lembrar, pessoal, que a gente pode também ter o seguinte caso. Por exemplo, qual é a quantidade de vezes que o número de batimento cardíaco mais se repete? O maior valor aqui, você vai encontrar que é 8, né? Só, pessoal, que 8 é a quantidade de vezes que 77 mais se repete, que 80 mais se repete e que 90 mais se repete, tá bom? Então nós temos 3 valores aqui, 3 batimentos cardíacos que se repete 8 vezes, tá bom? Então, como a quantidade de vezes que ele se repete são iguais, então a nossa moda é chamada de trimodal, né? Trimodal porque o valor máximo, o valor mais expressivo aí é 8, né? Acontece 3, ou seja, a frequência são iguais, né? 8, 8, 8. Acontece 3 vezes para determinado número de batimentos cardíacos, no caso 77, 80 e 90. Então a nossa distribuição aí, pessoal, é trimodal, com esses 3 valores para a moda, tá bom? Que é 77, 80 e 90, que se repetem ambas 8 vezes, tá ok? Então nesse caso, se você fosse encontrar a moda, você dizer que é trimodal e que os valores da moda aí é 77, 80 e 90, pois se repetem todos com o valor máximo, que é 8, beleza? Aí, pessoal, um outro exemplo que nós podemos também ver nesse quadro abaixo aqui é um exemplo amodal, ou seja, em que a frequência com que os batimentos cardíacos se repetem são todas iguais. Se são todas iguais, a gente não tem um maior número, um valor mais elevado. Então, a gente não tem a moda, uma vez que a definição de moda é que é o valor mais elevado, é o maior valor da frequência. Como todos os valores são iguais, 5, 5, 5, 5, então não tem moda, a gente chama de amodal, beleza? Joia. Vamos falar da mediana. A mediana de uma distribuição de frequências é definida como o valor ocupante da posição central da coleção ordenada de modo crescente ou decrescente dos dados amostrais. Desse modo, sua principal propriedade é dividir o conjunto das informações em 2 subconjuntos iguais, com o número
com o mesmo número de elementos. Os valores que são menores ou iguais à mediana, os valores que são maiores ou iguais à mediana. Beleza. Note que se um valor for extremamente deslocado, ou seja, muito afastado dos outros, a mediana não será influenciada por este, ao contrário da média, que é influenciada. Pois, por definição, a medida estatística é vinculada à posição ocupada e não à proximidade dos valores apresentados. Assim, se um valor for extremamente pequeno ou grande, não influenciará no cálculo da mediana. Então, diferente da média, que os valores têm que estar próximos, tem que ser próximos, né? No caso da mediana não, pode ser valores grandes, que tenham grandes diferenças entre eles, tá bom? Isso não vai influenciar em nada. Anotem tudo isso aí. Então, para calcular a mediana dos dados numéricos de uma tabela de distribuição de frequências, ordenamos esses valores de modo crescente ou decrescente, repetindo-os de acordo com as suas respectivas frequências. E tomamos o valor que divide essa tabela em dois grupos iguais, isto é, com a mesma quantidade de elementos. Professor, eu não entendi nada. Anote isso aí, pessoal, a gente vai entender agora. Você tem bem aqui, eu vou usar um exemplo qualquer. Suponha que você tem aqui a seguinte mediana, né? O seguinte conjunto de dados. Você tem aqui, vou usar um exemplo qualquer. Você tem 2, 3, você tem 5, você tem 6, você tem 7, tá bom? Qual é a mediana aqui? A mediana, pessoal, é o valor central, ou seja, 5, tá bom? Lembrando, pessoal, que só no caso se o conjunto de números aqui dado for ímpar, ou seja, a quantidade for ímpar. Por exemplo, você tem 1, 2, 3, 4, 5, então é ímpar, né? Então 5 números, então eu pego o termo central. O termo central, que fica bem no meizinho, vai ser a minha mediana. Se eu tivesse, por exemplo, aqui 1, 2, 3, 4, 5, qual seria a minha mediana? O termo central, que é 3. Ah, professor, mas se o meu conjunto de dados der par, por exemplo, se for 2 mais 3, vou tirar esse mais, se for 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui é par, né? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou pegar os dois termos centrais, que no caso é o que? 4 e 5. Aí eu somo eles, tá bom? E divido. Então eu somo e tiro a média deles. No caso aqui eu ia somar 5 mais 4 e vou tirar a média deles. 5 mais 4 dá 9 e você divide 9 por 2. Então você vai ter aqui o valor da média, tá bom? Bem simples, pessoal. Que é exatamente o que ele está falando aqui, ó. De modo simples, se o número de elementos da amostra n for um número ímpar, ou seja, n igual a 2n mais 1, tomamos o elemento de ordem n mais 1, o elemento central. Agora, no caso, se esse número ele for par, n igual a 2n, a gente vai tomar a média aritmética dos termos de ordem n e n mais 1, tá bom? Os dois termos centrais você vai somar e vai tirar a média, como eu fiz agora há pouco. Desse modo, a situação problema tem 48 elementos que a compõem. Assim, tomamos os termos de ordem 24 e 25. A situação problema é aquela que a gente já está vendo, né? Das frequências. Então, tem 48 elementos lá. A gente toma os termos de ordem 24 e 25, tá bom? Porque 48 é um número par e 24 e 25 são os termos centrais desse conjunto de números, né? Imagine que 48 elementos são 48 números, é claro, né? 48 números, é um conjunto de 48 números. E para você tirar a média, você vai pegar os dois números centrais, que é 24 e 25, que vai equivaler a 79
e 79 lá na tabela. E a gente calcula a sua média aritmética, obtendo assim o valor da mediana desta amostra, que vai ser igual a 79, tá bom? Beleza. Agora, pessoal, quando é que a gente vai usar a média, a moda ou a mediana? Usamos a média quando a distribuição dos dados for simétrica ou quase. E não apresenta valores muito deslocados, visto que é a medida de tendência central mais popular e fácil de ser calculada. Devemos usar a mediana quando aparecem valores deslocados, muito diferentes da distribuição dos dados, pois ela não é influenciada por valores extremos. E a gente usa a moda quando existirem variáveis qualitativas e nominais, visto que nesse caso é a única medida de tendência central que podemos obter. Além disso, quando queremos evidenciar o valor ou os valores que mais aparecem na distribuição de frequência dos dados. Então, pessoal, por hoje é só. Forte abraço, fique com Deus, tá aí meu WhatsApp. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.